falando em coisas absurdas, a gente vai ver uma cena agora, já aviso que são cenas fortes, então preparem-se. Uma coisa inacreditável que aconteceu, em Goiás, na segunda divisão do campeonato local. Um policial simplesmente baleou, deu um tiro no goleiro de um time. Dá uma olhada, olha isso aí. Olha lá, olha a distância que o cara tá, qual o tipo de confusão que está acontecendo ali, a ponto do cara dar um tiro de bala de borracha no goleiro. Ele Olha essa ele deu um cena. tiro, ô Tirone, pela cena que tá visto aí, ele deu um tiro porque o cara falou alguma coisa pra ele. Foi Isso, claramente isso, ou seja, o jogador falou alguma coisa pra ele e ele deu um tiro no cara. Essa é a isso. PM, e tá na frente da câmera, mas essa é a PM diariamente do Brasil, em todos os estados. A gente mostrou aí de Goiás, mas ó, em São Paulo, no Rio, na Bahia, é tudo igual, eles agem desse jeito. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo não, porque eu tô no Rio, mas em São Paulo, o torcedor do São Paulo morreu com uma bala de borracha Isso, na exatamente. cabeça, a troco de nada. Ele estava ali no meio, claramente, pelo perfil dele, não era um cara de briga. Inclusive, ele tinha, acho que até uma questão de. Ele não tinha Era a sim, era audição muito boa, né? Alguma coisa tinha assim. deficiência Ele tomou um auditiva, tiro na exatamente. cabeça. É, tomou um tiro na cabeça. Então a PM é isso aí. Só que dessa vez foi filmado. A aberração é só que foi filmado. Não, se a gente Inacreditável. comparar Fala, com pode falar, Ulisses, se pode a falar. gente comparar com o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né, entre Colômbia e Uruguai, né, de porrada na arquibancada, jogador na arquibancada, imagina se fosse aqui, né, se numa confusão dessa que a gente estava vendo que não era nada demais, né, ontem até alguém falava, nossa, como é que a polícia deixa, né, acontecer uma confusão dessa? Não tem ninguém nem esperando que possa acontecer uma coisa dessa, né, para ser coibido dessa forma, mas Mas já é aconteceu, né, exatamente o Lígia? que o Rodrigo falou. Essa Aqui é a a PM do realidade, Rio essa é deu a um média, tiro não é um ponto fora da num curva. argentino, dentro do Maracanã. A PM Isso. do Rio de Janeiro deu um tiro no argentino, num jogo de Libertadores do Fluminense, deu um tiro. Começou uma briga, o cara falou um negócio, ele falou e deu um tiro no argentino. O Tiro de nome do bala de goleiro borracha, né. o nome do goleiro que sofreu esse, enfim, sei lá como classificar isso, sofreu essa bala, esse atentado é Ramon Souza, ele é do Grêmio Anápolis, ele levou um tiro de bala de borracha na perna, efetuado por esse policial que a gente viu aí, depois da partida do time dele contra o Centro-Oeste pela divisão de acesso do campeonato goiano ontem à noite. O Rodrigo lembrou do menino que morreu, o nome dele era Thiago, se eu não me engano, que morreu na final da Copa do Brasil. É, é, sim, só para pontuar, não era briga de torcida, não tinha nada acontecendo naquele momento quando aquele menino morreu, era simplesmente os torcedores do São Paulo, que não ganhavam nada há 300 anos, querendo ver se os jogadores iam aparecer ali no portão principal do Morumbi. Era ali que eles estavam. Estavam todo mundo ali, em festa, e aí a polícia resolveu falar assim, não, vamos acabar com esse negócio aqui. Começou a dar tiro em todo mundo e matou esse menino. Então, foi isso que aconteceu, um negócio inacreditável, né? Não sei nem como classificar isso, Perrone. É, a falta de preparo assim, claro que existem policiais militares, bons, mas é a falta de preparo de grande parte da polícia militar. E eu acho que o grande problema é o seguinte, que a gente vai vendo essas coisas, elas vão acontecendo, o que aconteceu aí é um absurdo, é uma coisa que não pode ficar, meia hora sem uma resposta forte. E as coisas acontecem e beleza, ó, nossa, aconteceu, e continua assim, não tem mudança nenhuma, vai acontecendo. Por que tem a necessidade do policial estar com uma arma dessa dentro do campo? Qual, qual a necessidade? No estádio você já discute, precisa realmente estar com esse tipo de arma lá dentro? Então, assim, eu acho que acho que essa reflexão não vai existir, esse problema não vai ser debatido a fundo, as coisas vão continuando. E aí a gente pensa, pô, isso aconteceu num campo de futebol, com os jogadores ali, com todo mundo vendo, com câmera, com torcida, aí você pensa na polícia militar, num cara despreparado, num policial militar despreparado, agindo numa periferia, né? Você desliga a câmera lá e tal do pessoal e aí? E o que acontece? Quer dizer, é gravíssimo e o pior é que isso vai passar, entendeu? A gente vai ver, vai debater, mas quem tem que tomar atitude não vai tomar. Aliás, parênteses, né, o esforço aqui em São Paulo que está sendo feito para o pessoal não usar a câmera
nas incursões da polícia é realmente comovente, né? Se fizesse esse esforço para outras coisas, seria bem interessante. E o Fábio PP fala: É. com certeza, esses lacradores, quando precisar, não vão chamar a polícia, eles são mal preparados. Eu não sei, ô Fábio, mas se você precisar da polícia e aparecer Ué, mas esse chamar a policial polícia, ele aí, vai sair atirando na gente? isso, O se você chama. policial é prestador de serviço nosso, Isso, e que é de todos nós. E aí, ele acha que o policial, porque tem uma arma, pode sair atirando nas pessoas. Aliás, isso, só lembrar aqui, Tironi, o cabo da PM que deu tiro no torcedor São Paulino foi indiciado, só que está respondendo em liberdade. exatamente. Apesar de ficar claro que foi ele que atirou e matou a pessoa, né? Desculpa, o Thiago, né? O nome dele. O cabo aqui, Wesley Dias, que é o Isso. cabo da PM, eu estou vendo aqui, está respondendo em liberdade, mas está indiciado por homicídio culposo. Exatamente. Essa é a situação desse caso que aconteceu aqui em São Paulo. O pessoal falou assim: "Não, agora não tem que, a polícia não tem que usar arma", tem que usar arma direito, não desse jeito, como esse policial falou. E para você, Fábio, que você falou que a gente não ia chamar a polícia, eu espero que quando tiver um problema policial, esse policial vai lá atender você. Vamos ver como é que ele vai tratar as pessoas lá. Enfim, o caso aconteceu lá em Goiânia. Falando em treta, teve treta na Copa América também. Ontem a Colômbia venceu o Uruguai por 1-0 e depois do jogo uma baita confusão envolvendo jogadores, Darwin Nunes na arquibancada. A gente também tem cenas disso. Deixa eu ver. Temos, olha lá, olha a confusão que aconteceu com jogador, torcida. Parece que a O família do Darwin Darwin Nunes Nunes está bem ali no Darwin meio, Nunes né? estava lá. O Darwin Nunes estava ali no meio, ele que perdeu 2 gols, né, durante o jogo. Mas ali, olha a confusão que aconteceu na semifinal da Copa América envolvendo torcida, jogadores e além Teve mais, uma Alice. explicação do Jiménez, Fala, né? Rodrigo. Não, então o Jiménez deu uma entrevista aí no campo, dizendo que os torcedores da Colômbia, que estavam em grande maioria, tinham alguns alcoolizados, começaram a atacar coisas nos familiares deles, que tinha gente com criança pequena, essa foi a explicação do Jiménez, e que eles sentiram que os familiares dele, os familiares dos jogadores do Uruguai estavam sob perigo, e aí eles foram para a arquibancada para defender os caras e sair na mão com os torcedores da Colômbia. Então, o contexto, pelo menos dado pelo Jiménez, zagueiro do Uruguai, foi esse. Aí você começa a entender, se é isso mesmo, você começa a entender por que o Darwin Nunes foi ali no meio, foi bastante corajoso, até tomou um soco na cara no meio da cena e tal, mas se foi isso aí, foi justificado. Se foi isso que o Jiménez falou, eu acho que ele criticou a declaração dele, inclusive é bem ponderada, ele criticou a organização por não ter feito um cordão ali de policiais, disse que os familiares estavam em perigo e que por isso eles foram nessa situação, uma situação parecida com o que aconteceu no Brasil na Copa América, com os jogadores Isso. argentinos indo até perto ali, porque a PM não estava protegendo os familiares deles, que os torcedores brasileiros estavam tacando coisas, esse tipo de coisa. Coisa feia, né, Alicia? Independentemente do jogo que a gente já vai falar já já. E o que chama atenção, né, Tirone, é como o nosso comportamento ele está muito condicionado ao ambiente, né? Esses jogadores, a maioria atua na Europa, você não vê eles agirem dessa forma lá, né, dessa forma lá. E aí eu estou falando até do comportamento dentro de campo, da porradaria, da pancadaria. Parece que tem uma aura do futebol sul-americano, né, que de repente ela vem e cria uma redoma em torno do estádio e todo mundo passa a agir como infelizmente ainda age aqui, né? Você não vê esse tipo de confusão em arquibancada, você raramente vê esse tipo de confusão em arquibancada nos campeonatos americanos, de qualquer esporte, né? Muitas dessas pessoas que estavam ali, muito provavelmente moram nos Estados Unidos, e não sei se comportam dessa forma quando estão ali acompanhando esportes americanos. Então, é uma pena que parece que há uma autorização para agir de maneira violenta quando o contexto é o contexto do futebol sul-americano. A gente está falando, né, de uma das principais competições do mundo, das principais competições de seleção, organizada nos Estados Unidos, disputada por muitos atletas que atuam na Europa, e de repente parece um jogo de oitavas de final de Libertadores, com gente arremessando coisa, jogador arremessando garrafa na direção da torcida. Então, assim, não dá para normalizar esse tipo de coisa. E aí eu acho que o despreparo da segurança tem muito a ver com não estar esperando esse tipo de coisa, né? Não é uma coisa que costuma acontecer lá,
E imagina, se aconteceu no Maracanã, né, no Brasil, em que esse tipo de coisa é mais comum, ali eu acho que foi todo mundo meio pego de surpresa, né? Os jogadores irem para dentro da arquibancada dar porrada em torcedor. Então, a gente viu um pânico das famílias, né? E quem já foi com criança em estádio, assim, eu imagino o desespero de você precisar, né, sair de perto disso com seu filho. Então, eu entendo o movimento dos jogadores de quererem proteger suas famílias, mas ali certamente estava todo mundo errado, né? Em algum momento todo mundo errou, e é isso. Eu acho triste que esse tipo de comportamento parece que só acontece quando é sul-americano com sul-americano, né? Em outros contextos todo mundo parece que sabe se comportar melhor. É realmente lamentável. Independentemente de, aliás, além disso, Perrone, dentro de campo, a Colômbia vai lá e vence o Uruguai por 1-0. Cruzamento de quem? James Rodrigues. 1-0. Depois do James Rodrigues deu carrinho, chorou. Sério, ele um ser transformado, esse cara que está na Copa América. E é Não, claro que todo mundo perguntou, por que olha lá, olha o Rames chorando. não, Tirone, Ele é o nome. eu Fala, vou ter que te interromper, desculpa, porque eu preciso fazer uma pergunta para você. por favor. Né, disseram ontem que ele tem dois funcionários da comissão técnica dedicados a ele, um fisioterapeuta e um psicólogo, que Sim. são dedicados ao Rames Rodrigues na seleção brasileira. Não vale a pena botar 2 caras dedicados para ele dentro do São Paulo, para ele jogar esse futebol que ele está jogando lá? Não tem jeito de transferir? Se ele jogar, vale. Traz aí todo mundo, quem ele quiser, tal, para o cara jogar pra caramba desse jeito. É a pergunta o que se faz, o Perrone. Quem é esse cara que joga a Copa América desse jeito e o outro que não bate pênalti nem contra o Novo Horizontino, se recusa a bater pênalti contra o Novo Horizontino, não é contra o Uruguai? Quem são essas duas personas? Cara, eu acho que essa é a pergunta mais difícil do futebol brasileiro hoje, né, de ser respondida. Porque você começa a pensar, você pode imaginar várias explicações, né? Pode ser, ele, a estrutura de jogo na Colômbia o favorece, a estrutura, como a Alicia falou, fora de campo, ele se sente mais abraçado pela seleção colombiana do que se sente no São Paulo. A Colômbia joga mais em volta dele. Uma série de coisas. Por exemplo, no São Paulo, a exigência é diária, é diária. O calendário é muito mais robusto, pesado, você tem que ser muito mais regular. Na Colômbia, as atuações não são. O cara não está lá todo dia treinando, jogando 2 vezes por semana. Né? Talvez isso tenha algum peso. Né? Ali fica, ele não tem aquela rotina, aquela exigência física toda hora e tal. Tem gente que acha que ele se poupa no São Paulo, que ele usa o São Paulo para se preparar para jogar na seleção colombiana. Então, assim, você pode pensar 1 milhão de coisas, mas é intrigante, é demais, assim, é uma coisa que você olha e fica, né, pensando, pô, o que explica? Eu, sinceramente, eu não consigo falar assim, olha, eu acho que é mais por aqui ou mais por ali. É uma coisa assim, tipo um mistério, uma coisa inexplicável.